11 horas e 53 minutos, Beatriz Ferretti está aqui conosco e vamos começar falando, Beatriz, sobre a questão de uma onda de violência que começou na Síria e importantes nações do mundo já estão de olho na situação e pedindo, já tentando algum tipo de atitude. Bom dia para você. Tudo bem, Lupato? Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia. O Conselho de Segurança da ONU está reunido a portas fechadas neste momento em Nova York para debater essa nova escalada de violência na Síria, uma reunião emergencial que foi convocada pelos Estados Unidos e pela Rússia, depois de que denúncias, surgiram por parte de organizações internacionais de direitos humanos que monitoram a situação na Síria, e essas denúncias revelaram que o governo interino, o novo governo, está relacionado com massacres contra uma minoria religiosa, os alauítas. Os alauítas são muçulmanos xiitas que apoiavam a ditadura de Bashar al-Assad. E há comunidades alauítas na região noroeste da Síria. Daí, na quinta-feira passada, o novo regime sírio lançou uma ofensiva com suas forças militares para controlar essa comunidade minoritária, os alauítas. E durante essas operações há, portanto, as denúncias de que houve massacres, assassinatos a sangue frio e que as forças de segurança do governo sírio também esconderam os corpos de civis mortos, jogando até os corpos em alto mar. As denúncias dão conta de que 1.000 civis morreram em 3 dias de confrontos, entre quinta-feira e domingo, e diante dessa escalada, dessas denúncias e dessa pressão, o presidente interino da Síria, o Ahmad al-Shara, se manifestou ontem à nação. Ele fez um discurso pedindo paz, pedindo unidade e disse que uma comissão independente vai investigar esses massacres. Hoje também o governo sírio confirmou o fim dessa operação militar que visava coibir os alauítas, que de novo fazem oposição ao novo governo porque apoiavam a ditadura de Bashar al-Assad, que caiu no final do ano passado. Então ele está prometendo mudança e investigar esses massacres enquanto a comunidade internacional faz essa reunião hoje em Nova York. Mudando um pouco de assunto, Ferretti, falar sobre o conflito Rússia e Ucrânia e a insistente tentativa dos Estados Unidos de achar uma saída, porque tivemos aquele bate-boca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, algo assim que entra para a história, talvez nunca antes visto, muito negativo a gente observar algo como o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, ainda parece que passaram por cima disso e ainda tem uma conversa, agora não entre os dois diretamente, mas com representantes, Delegações dos dois países estarão amanhã na Arábia Saudita para debater a guerra. O próprio Zelensky vai também. Agora o Trump não, O Trump vai enviar representantes. É para tentar consertar aquele mal-estar tremendo histórico causado pelo bate-boca entre os dois presidentes na sexta-feira retrasada, dentro da Casa Branca. Os dois lados parecem ter recuado um pouco, muito mais o Zelensky do que o Trump, obviamente, como já era esperado. O Zelensky, ele deu uma nova declaração hoje dizendo que a Ucrânia quer paz desde o primeiro segundo de guerra e que a Rússia é a única razão para essa guerra prolongada ter durado tanto, Já são mais de 3 anos. O Zelensky e o Trump deveriam ter assinado já, isso naquela reunião da Casa Branca, um acordo para a criação de um fundo americano para a exploração de minérios raros na Ucrânia. Por causa do papelão lá, o acordo não foi assinado e eles podem fazer isso amanhã, dependendo dos avanços das conversas entre as delegações. Mas é esperado, portanto, que eles avancem mais uma vez nas conversas sobre esse acordo e também, principalmente, sobre a possibilidade de uma trégua e, consequentemente, um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Então, o Zelensky está disposto a negociar. Inclusive, ele fez declarações na semana passada falando que a Ucrânia está pronta para trabalhar sob a forte liderança de Donald Trump. Quer dizer, ele recuou, disse que se arrepende em benefício do país, Na verdade, ele não pode tomar uma posição pessoal, Ele tem que ali defender os interesses da população que sofre com a guerra, Pois é, porque a Rússia continua atacando, e muito. Aliás, no final de semana teve um grande ataque russo numa região ali da Ucrânia em que 14 pessoas morreram.
a ofensiva continua e fortemente, né? Também numa cidade de Kursk, que hoje é o principal campo de batalha, é uma cidade russa, mas que é ocupada por ucranianos. Os russos estão se infiltrando até em gasodutos para surpreender pela retaguarda os ucranianos e conseguir reconquistar esse território. Hoje a Ucrânia já ocupa 1/5 do território da Ucrânia, né? Então eles estão avançando, enquanto isso estão avançando. E aí percebendo isso e percebendo que não dá para ficar sem o apoio americano, Zelensky, de fato, para proteger o seu país e a sua população, recuou. Então a gente pode esperar com uma certa esperança. Esse encontro de amanhã talvez tenhamos algum avanço. Torcer, né? Para que avance mesmo. Obrigado, Beatriz Ferretti, editora de assuntos internacionais da Band News TV, sempre conosco aqui trazendo esse giro pelo mundo. Valeu. Valeu, obrigada. Valeu. 11h50.